Vamos nessa então para mais um episódio, é assim que se fala, viu? A gente falava antes, né? Mais um episódio que chama no podcast. Para mais um episódio do UCAcast, aqui com a galera de engenharia hoje, hein? Estamos aqui com a nossa ilustre convidada, a professora Ana Patrícia, coordenadora de engenharia, e com 3 engenheiros além dela, então são 4 na mesa, só eu que estou fora da engenharia aqui. 3 engenheiros que vêm da TAC Incorporadora para participar desse bate-papo com a gente hoje. Um bate-papo sobre carreiras de engenharia, né? Como é que isso se desdobra nos dias atuais e uma projeção de futuro, tanto na carreira quanto na área de engenharia. Nós vamos bater um papo com eles aqui. João, engenheiro responsável pelo setor de compras da TAC. Maravilha. Isadora, sou gestora de obras. gestora de obras. Legal. E o Leonardo? Leonardo, gerente de obras da TAC. Maravilha. Como que a gente começa essa conversa entendendo a carreira de engenharia nos dias atuais? É diferente do que era um tempinho atrás? Como a gente estava falando aqui antes, a gente tem esses conflitos de gerações aí, né? Como é que funcionava a carreira de um engenheiro até os anos 2000? E como é que funciona a carreira de um engenheiro hoje? O que vocês podem me falar de diferença nisso? Acho que aqui cada um começou de um jeito. Legal, carreira, né? legal. Legal. Pode contar, vamos saber. Eu comecei a carreira recentemente, né? Faz pouco tempo. Quanto que é pouco tempo? Não? Porque tem gente formei... nova aí. Você não vem achando que você é muito novinho, não. Caçula. Mais ou menos. Eu comecei me formei em 2017, então entrei no mercado em 2018. É novo. Mas estava numa área técnica, não é, hoje eu sou numa área mais comercial, então totalmente diferente do que eu estava acostumado. Mas o meu começo de carreira, assim, eu não consegui um emprego formal, então eu fazia algumas coisas, eu dei aulas particulares de física, matemática, algumas coisas. Aí entrei na engenharia de fato, né, há 3 anos atrás, assim, um ano depois de formado, 2 anos, e comecei ali como no laboratório de concreto, fazia análise de concreto. Legal. Na parte técnica, e depois fui para essa área da TAC no setor de compras, né? Então, minha carreira começou assim, né? Não saí direto de um estágio na mesma empresa e tudo mais, mas nessa área comercial, totalmente diferente do que eu imaginava, né? Não gostava muito do comercial, mas eu acabei entendendo um pouco da parte técnica agregado a esse comercial, que eu achei muito bacana. É isso que é importante, né? Você utilizar esses recursos do seu aprendizado em engenharia para auxiliar nessas demandas aí de suprimentos que são necessários. Sabe o que é bacana? Isso é engenharia. Exatamente. É isso, não é uma outra... a gente outra... acha que engenharia é projeto, é conta, e não é legal, só isso. Legal. O Léo até brinca, o que menos o engenheiro, às vezes o que menos o engenheiro faz é engenharia. Exato. É gestão de pessoas, né, resolver conflito, resolver problema, né? Ainda mais como gestor de obras, né, Isadora? Como é que funciona essa experiência de gestora de obras? Como é que você chegou até aí? Eu comecei na TAC, o meu estágio era na parte do pós-obra, né? Quando eu entrei, eu cuidava do pós-obra, de atendimento ao cliente, da parte final. Então, eu iniciei assim, depois fui pegando uma parte administrativa ali junto com isso, e depois de mais ou menos um ano eu comecei a acompanhar mesmo a obra, né? Então, eu comecei do fim, vamos dizer assim. Acho que isso abriu um horizonte no sentido de ter atenção nos detalhes, entender o que a nossa atitude hoje acarreta lá na frente, né? Que aí a gente está com o cliente envolvido no sistema. E aí é um outro... Dependendo de como foi gerida essa obra, você tem lá no resultado final esse... Sim, e aí é um outro conflito, porque também envolve a parte comercial, né? Você tem aquele cliente, você quer aquele cliente para sempre, vamos dizer assim, né? Você quer fidelizar. E aí tem esse impacto. Isso me ajudou muito nessa parte. E a primeira obra eu acompanhei também, ainda cuidando mais de uma parte administrativa, mas indo um pouquinho mais vendo o dia a dia de obra, né? Até não tinha noção de como locava uma obra, né? Então, a gente, de onde parte, por que ali não é lá, né? E onde começa. Então, acompanhei a primeira obra que foram 2 torres nossas. E aí, depois, no final dessas 2 torres, surgiu a oportunidade da obra, que aí o Léo me mandou para lá. Bem longe dele. Vai! Não bem longe, né? Numa outra região do que a gente costumava ficar. Uma obra difícil, né? Porque eu acho que esse setor
do Minha Casa Minha Vida, eu acho que, como ela fala, a pior parte, eu acho que pra mim foi o custo, né? Você lidar com o custo e fazer encaixar, né? Que fica na sua responsabilidade também. É legal Sim. falar isso pra todo mundo, né? Tocar obra, gente, como eu vou chegar nessa fase, ainda não cheguei, mas como o Léo diz, é assim, o projeto tá entregue, se vira, né? Então, ver onde está seu recurso, quando você vai gastar, quanto tempo você vai demorar para fazer, e você partir disso. Então, orçamento, a gente faz orçamento, hoje a gente já faz orçamento, cronograma, planejamento, contratação de mão de obra, medições, pagamento, pedido de material. Então, tudo isso quem está gerindo a obra que faz, né? E isso entrega um projeto com um valor fechado e você tem que se virar dentro desse valor, é isso? Sim, eu já tenho orçamento fechado. Quando eu começo E aí, se eu tenho uma coisa que você teve que gastar mais, tem que apertar em outra e vai fazendo esse balanço. Sim. Hoje a gente já chegou na fase de metas, inclusive, né? Então, bater o orçamento é uma meta. Né? Economizar é melhor ainda. Mas a gente já tem as metas claras e estipuladas. Então, além disso, é lidar ali com uma régua, né? Então, até aqui. E aí você briga com o João. Eu brigo com todo mundo. Porque ele vai comprar. A gente briga com todo mundo, até com a nossa sombra, não. Mas é bem isso, assim. A obra, ela tem uma dinâmica muito interessante, assim, né? Diferente e desafiadora, porque todo dia é uma coisa diferente. Então, você levantou e falou, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Já chegou e falou, não, você vai fazer aquilo, aquilo e aquilo, né? Mas é aquilo que você planejou. Então, acho que isso é um grande desafio. E gerir tudo ali, né? Então, você vai gerir o custo, você vai gerir tempo, você vai gerir interesses ali diferentes, né? Das pessoas, que a maioria trabalha por produtividade, né? Então, a gente tá ali lidando com muitas coisas. Eu brinco com todo mundo que a gente conversa, bate um papo na entrevista, né? Que é um ambiente muito agressivo nesse sentido, né? Não de ser um lugar ruim, não. Mas de você conseguir lidar com muitos interesses ao mesmo tempo. Sim. Então, o pessoal quer produzir, você tem que dar condições, né? Porque isso também é uma situação que você quer, mas você quer a qualidade, você tem que puxar um pouco para cá, você tem o tempo que você tem que cumprir, então você ajuda eles correrem um pouquinho, mas você tem que puxar. Então, nesse sentido, a gente tem que desenvolver essa habilidade de entender que a gente está ali para facilitar o todo. Né, facilitar para quem está trabalhando, né? Todo mundo brigando pelo seu, mas tem para a empresa que quer no prazo, no custo. E como o João disse um pouquinho antes, a gente está ali para resolver problemas. São bastante problemas e tem que usar a criatividade, né? E o Léo, com a sua experiência, Léo, como é que é a sua entrada na engenharia e o mundo de hoje, assim, o que você tem de... Eu entrei na engenharia mais ou menos igual a Isadora, como estagiário, né? Legal. Que eu acho que hoje as pessoas fogem um pouco do estágio e depois a gente está enxergando aí que depois que eles se formam, eles não conseguem entrar no mercado de trabalho justamente por essa falta de experiência, né? Então, muitos alunos... Não teve vivência de prática em nenhum momento. A gente hoje, com as vagas em aberto de estágio, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar estagiário. Mas a hora que você abre vaga para engenheiros formados, chove currículos, né? E de pessoas sem nenhuma experiência, né? Então, talvez isso é importante para os alunos saberem, né? E eu comecei como estagiário também, e assim que eu me formei, entrei no mercado de trabalho, onde eu já estagiava, e continuei até a minha vida profissional até hoje, aí, passando em algumas empresas, né? Mas, basicamente, eu entendo assim, que a diferença, né, dos anos 2000, que foi quando eu me formei, né, que a gente estava comentando aí, mas... Tem gente nascendo, já, depois disso, já fazendo estágio com vocês, né? Tem gente mas a grande diferença é que, desde aquela época, né, a mão de obra vem se tornando muito mais escassa, né, muito mais difícil, né, porque o mundo vem mudando muito rapidamente. Sim. E essa mão de obra escassa vem fazendo nós, engenheiros, mudou para a gente, né? Então, naquela época, quando eu me formei, você tinha lá o seu encarregado, o seu mestre de obra, pessoas com muita experiência, e você ia aprender com eles, né? Naquela época. Hoje, a TAC mesmo já não trabalha mais com mestre de obra, né? São poucos encarregados, porque são mão de obras que não existem mais, pela mudança, né? A mudança financeira que teve no Brasil, né? Com o Plano Real,
todas essas mudanças fez com que essas profissões diminuíssem em larga escala. Hoje você não encontra mais. Então, antigamente, o engenheiro era um pouco mais... ele trabalhava mais calçado nessa questão de mestre de obra, de encarregado. Hoje, ele tinha segurança desse profissional fazendo por ele. Desse profissional. E você tinha lá os profissionais de boa qualidade, né? Que já tinham aquela experiência e tal. Perfeito. Hoje, na construção civil, com essa mudança toda, o profissionalismo da construção civil está ficando escasso, né? Então, a atuação do engenheiro está sendo muito maior, né? No front, ali na obra e tal. Tanto que hoje a TAC... Pisa mais na obra, vamos dizer assim. Pisa mais na obra, né? Legal. Essa eu acho que foi a mudança grande. E que, talvez, para o futuro, né, que eu acho que já vem acontecendo, é a industrialização, né? A tornar a construção civil mais industrializada, mais... com menos mais montagem do que essa coisa que existe hoje, né? Menos artesanal. Menos artesanal. Menos manual. Menos manual. E isso vai transformar o engenheiro também, né? Aquele engenheiro que se mantiver sem pensar numa gestão de pessoas, gestão de recursos, no tripé de prazo, custo e qualidade, né? Que é um pedacinho uma ponta do triângulo, cada um puxando para um lado diferente, né? Que é o que a Isadora falou, né? Como que você faz para... Esses conflitos de interesse é a dificuldade hoje. Então, o engenheiro hoje, na faculdade, ele já tem que pensar nisso. Eu tenho que estar preparado para a gestão de pessoas, para a gestão de recursos, né? Para a gestão do tempo, que é uma grande dificuldade das pessoas, planejamento, atingir metas, resolver problemas, né? Que é a grande mudança. Maravilha. Ana, nessa situação aí, você também, vou falar que você eu tô pensando agora quanto tempo de formado. Então, é isso que eu ia falar. Se você não quiser falar, eu sei que mulher tem... Não tem problema. Mas essas mudanças, assim, são perceptíveis também na área educacional, nos cursos, né? Eu falo isso porque eu já fiz estágio, né? Eu fiz estágio em obra, eu fiz estágio na Alphaville, na minha época, uns quase 10 anos atrás. E aí eu parti... Faz pouco. Quase 10 anos. Então, eu fiz estágio numa empresa também de construção, no caso, mais a parte de infraestrutura. Eu entrei no serviço público e aí é outra pegada. Outro mundo. É outra coisa totalmente diferente. A parte administrativa é muito mais recorrente para o engenheiro no serviço público do que a parte técnica de fato. Do que o pé na obra. É muito difícil você ver um engenheiro de prefeitura, por exemplo, no pé na obra o tempo inteiro. Não, é muito serviço administrativo, infelizmente. E isso acaba, de certa forma, fazendo com que esse profissional não adquira a experiência técnica que ele precisaria dentro de um canteiro de obras, por exemplo. E aí eu fiz o que eu gosto, que é a parte da parte acadêmica. Então, dentro daquilo que tem sido incorporado desde a minha época da minha graduação, né, da época do meu mestrado, existe muita alteração. Então, o perfil do aluno, quando eu me formei, era a partir do momento que eu entrei no mestrado, eu já tinha um outro perfil de aluno. Então, hoje, por exemplo, é muito difícil... Que você se deparava com eles como professora, exatamente, né? Você já viu que era diferente. Exatamente. Então, hoje, os nossos alunos, dificilmente eles só estudam, por exemplo. Na minha época, o aluno só estudava. Então, ele só estudava e ele simplesmente fazia aquele curso de graduação. Hoje, não. Hoje, a gente não tem esse privilégio mais de poder só estudar. Não. Nosso aluno tem aquele perfil de trabalho o dia inteiro que estuda normalmente à noite. Ou, no sentido do EAD, ele estuda no momento em que ele achar mais conveniente. No dia de folga, no fim de semana, enfim. Então, as mudanças ocorreram também, né? Não tem como. Legal. Porque a gente precisa acompanhar, e aí está uma responsabilidade nossa, né, da parte de cá. Vocês estão na parte prática, nós temos a nossa responsabilidade, que é acompanhar essas mudanças. Sim. E projetar mudanças futuras. Isso que o Leonardo falou é muito importante. Porque a gente vê hoje, não é o caso de vocês, mas a gente vê as construções aí de steel frame, né? Que são basicamente industrializadas. O cara chega lá e monta. Pura gestão, né? Gestão de tempo, de custo e de pessoas. E aí você precisa de mão de obra especializada para isso, mas precisa do engenheiro que consiga coordenar aquele negócio, senão não sai, né? E mesmo na parte... Aí eu não sei falar os termos de vocês. Se é cimento, se é alvenaria, se é não sei o quê. A gente trabalha com alvenaria estrutural. Então, alvenaria estrutural aí. Também já vem muitas partes montadas, né? Vamos dizer assim. Sim. Hoje nós temos a industrialização no canteiro de obra aumentou muito, né? Muito. Hoje tem empresas que trabalham com paredes lá de concreto, que
ajuda na industrialização, mas ainda no Brasil a industrialização ainda vai demorar um pouco. O custo também no Brasil ainda é alto. Custo é alto, né? Às vezes eu falo alguém que está comprando as coisas lá. A gente sempre entra nesse embate, né? Vamos industrializar ou evoluir desse lado. Mas na hora que você compara um custo da mão de obra do Brasil versus com certeza. Tecnologia, às vezes não vale, né? Então tem essas análises. Era o ideal, né? Você industrializar o máximo possível. É que a população nossa ainda não consegue pagar por essa tecnologia. Além dela ser cara, né? Ainda, principalmente o ramo imobiliário, por exemplo, que é o nosso, o nosso poder aquisitivo não nos dá ainda essa, né? Essa condição. E já está caro, né? Já está caro. Já está caro no convencional. Imagina se a gente avançar para... Hoje a gente está vendo aí a Casa Verde e Amarela praticamente acabou. Né? Não tem mais. Não tem que mais. É 190 mil? Quanto que é? Aqui em Marília foi para, eu acho que 197 mil aqui em Marília. Mas você não consegue mais construir a 197 mil e você não tem mais pessoas nessa parte de renda para consumir isso daí, né? Então você vê que nós, com essa crise, nós ficamos muito mais pobres também. Né? Sim, que é outro ponto também, se construir num valor com qualidade. Né? Exatamente. Não, mas eu construo por 190, e tem os dois lados, como é feito. Com que tipo de produto, com que tipo de mão de obra, né, e tudo mais. Os custos, eles impactam diretamente na qualidade. E em relação a essa questão, bom, vamos pensar que hoje nós temos muitos que estão assistindo a gente, que trabalham na construção civil em diversas áreas, desde lá da mão de obra mesmo, de pedreiro, até um prestador de serviço, até em áreas específicas, né? E que ele pensa assim, puxa, mas e daí? Daqui 5 anos, como é que vai ser esse trabalho meu? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar? Claro, a educação, o ensino superior é muito importante nesse sentido. Mas pensando nesse lado de um caminho é a industrialização, talvez ele não seja tão breve, mas é um caminho. Como é que a gente consegue ampliar esse leque para esse pessoal, assim, para eles entenderem onde eles vão se encaixar daqui para frente? O que vocês acham? O engenheiro... Qualquer pessoa que está envolvida na construção civil. Eu acho que, puxando o gancho, você falou do perfil do aluno hoje, né? Tá. Que é um cara que trabalha e estuda. Eu acho que o primeiro ponto para ele é ele fazer um pensamento a longo prazo. Se eu quero realmente ser engenheiro, estar na profissão, se inserir o quanto antes no meio. Né? Tipo, a gente tem exemplos lá de alguns estagiários ou pessoas que entraram na TAI que tinham um emprego. O que eles fizeram? Fizeram uma reserva de financeira, deixaram o emprego e foram ser estagiários, que tem uma bolsa, mas não é, às vezes, o suficiente. Tem, acho que 2 pessoas lá que eu me lembro que eu conversando, ele falou, eu era do emprego, fiz minha reserva e se inseriu no mercado. Porque você está andando no mercado, você vai vendo a atualização da coisa. E vendo as possibilidades, né? Porque, por exemplo, nunca imaginei trabalhar no que eu estou trabalhando hoje. Sim. Às vezes você fala, putz, meu sonho, eu gostava muito da área acadêmica, fazer iniciação científica e tudo mais, né? Você se forma e fala assim, vou me formar e ser um engenheiro que vou trabalhar com suprimentos. Não era, né? Mas, assim, a curiosidade de também estar aberto e ter, assim, apareceu, como o Marcelo, nosso diretor, fala, florir onde a gente está, entendeu? Florescer onde a gente está, né? Então, onde a gente está aberto a escutar o que está acontecendo. Acho que é um primeiro passo. Agora, para o profissional mão de obra, o que você falaria? Não, eu acho que... se atualizar também. O profissional, ele cada dia vai estar mais focado em um serviço, especialista em um serviço. Legal. Eu acho que se especializar... Não, hoje na nossa visão, né, Isa, eu acho que o generalista, ele perde um pouco... É importante ter alguns generalistas? Talvez sim, mas a grande maioria dos profissionais hoje, ele tem que ser especializado em algo, né? Eu sou especializado em revestimento cerâmico, ou eu sou especializado em gesso liso, ou eu sou especializado em reboco. Esses são os que mais conseguem ter salários maiores, aqueles que se especializam, né? Pelo menos no ramo nosso de construtora, né? Para o engenheiro, eu acho que assim, o engenheiro a engenharia já é uma profissão que abre um leque absurdo para quem estuda engenharia, né? A gente vê aqui o João dos suprimentos, eu já trabalhei na parte de suprimentos,
Mas fora isso, a gente pode ser projetista, a gente pode tocar obra, como a gente pode trabalhar em áreas também fora da engenharia, que nós sempre somos bem-vindos, né? Pelo tipo de estudo que a gente faz, que é um estudo de você ter um pensamento mais crítico, matemático, lógico, né? Que te traz uma capacidade de resolução de problema muito grande. Então, talvez o profissional do futuro é isso, estar se estruturando em resolver problemas. Os soft skills que você tinha comentado e essa resolução de problemas. Né? Legal. O soft skills é um termo que o pessoal gosta aí o pessoal de RH adora, né? Esse termo, que são as habilidades interpessoais, né? Sim. Então, a gente conseguir se relacionar bem, a gente ter porque não adianta nada você ter uma técnica muito apurada se você não consegue, no meio de uma gestão de uma obra, se relacionar com as pessoas. Não tem como. Com certeza. E a nossa vida hoje é resolver problemas, né? Então, nós temos que estar preparados para isso, né? Quais são... Aqui também, viu? Aqui também. A gente fala... Todo lugar. Problema. Aí é que tá. Então, o profissional de hoje em dia tem que estar preparado para resolver problema. Porque ele vai resolver problema na educação, ele vai resolver problema na engenharia, ele vai resolver problema em qualquer área, na casa dele, né? Em qualquer área que a gente estiver, quem se destaca? Aquele que sabe resolver os problemas, né? Então, nós temos que se preparar para isso, né? Como que a gente faz isso, Ana? Estudando desenvolvimento de habilidades dentro, inclusive, das disciplinas que a gente acaba tendo. Né? Então, existem disciplinas que são moldadas para que o aluno tenha essa capacidade de desenvolver esse raciocínio lógico. Né? Então, existem disciplinas que não... Eu não estou falando de cálculo, estou falando de física, nada disso. São disciplinas muito mais voltadas para a área de gestão do que para a área técnica em si de engenharia. Justamente para o futuro engenheiro conseguir desenvolver essa habilidade de lidar com situações e aprender a lidar consigo mesmo nessas situações. Porque também você não consegue. Porque não adianta nada eu ser intransigente, por exemplo, em alguma atividade que eu estou fazendo, que eu não vou conseguir resultado. E eu acho que vocês ainda passam dificuldade com isso. Eu não sei como é que está na situação de vocês. Ainda existe essa dificuldade de se... eu falo isso principalmente para os mais novos, tá? De se impor dentro de um canteiro de obra, de mostrar que existe essa necessidade de uma análise de situações ou não. Eu vejo assim, quando eu entrei no canteiro, o fato de ser mulher já era uma coisa que estava na minha cabeça, né? Mas eu não, assim, acho que vai muito da postura da pessoa e da capacidade de liderança, que é diferente. Então, assim, para você ser líder, é o que o Léo sempre fala pra gente, no sentido assim, você vai ser líder se você for capaz de resolver o problema que a pessoa te trouxer. Né? Então, ela vai te trazer o problema. Se você ajudar ela a chegar na resolução, ela sabe que você é uma referência. Agora, se você não tem capacidade de resolver, você devolveu para ela a situação, vai buscar outros meios. Ela já descartou sua pessoa ali, ela vai atrás de outro, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a desenvolver, né? Ser referência, eu acho que postura profissional, o que eu comento muito é que às vezes falta uma noção de organização. Então, muita gente que entrou com a gente nova, a gente tem que desenvolver uma noção assim, gente, isso daqui é uma organização, é uma empresa, né? Às vezes conhece alguém que já trabalha, tem uma postura um pouco não, às vezes até muito imatura, né? Tem gente que não sabe, por exemplo, a gente está falando de saber o que é um boleto, o que é uma nota fiscal. Isso é uma coisa que está no nosso meio, né? Você vai pagar um serviço de alguém. Claro, é obrigado a saber? Não, mas um boleto, às vezes, me causou estranheza uma situação que a pessoa não sabia diferenciar um boleto de uma nota, né? Isso vem da base. Né? Isso eu falo assim, que a gente aprende na faculdade. Então, acho que ter noção de tratativas. Às vezes a pessoa não resolve ainda nem os problemas dela. Isso, né? Que você falou é uma coisa muito importante, porque a gente vê em todo tipo de empresa, todo tipo de organização, instituição, enfim, as pessoas não conseguem se inserir naquele contexto. Parece que querem viver num mundo paralelo, no mundo deles, assim, e entender que existem ali organizações pensadas para o funcionamento da empresa, por processos, por etapas, e a pessoa não consegue enxergar isso, ela vai achar, eu tenho que fazer isso aqui e acabou. Não, tem que ter uma noção de processo. Acho que na engenharia a palavra processo é muito importante. Sim, né? com certeza. Eu vejo também assim, nisso atrapalha até a relação. A gente está falando de, por exemplo, gerir uma obra, então a gente vai ter pessoas sob nossa responsabilidade.
ter essa relação, saber ter uma relação profissional saudável, né? A gente comenta muito sobre limite, sobre brincadeira, sobre situações assim, porque no fim das contas você é a referência da empresa, né? Então, se você não conseguir mostrar limite, impor regras, e você ser um mau exemplo ali dentro, a sua equipe não vai ser uma boa equipe, né? Ou ela não é você que vai conseguir entregar o resultado. Então, acho que essa capacidade de entender o ambiente organizacional, relação de hierarquia, né? Porque eu vejo, assim, muito uma certa confusão nessa questão da hierarquia, né? Eu expor minhas ideias, eu concordar ou discordar, ok. Mas chega um ponto que você precisa cumprir aquilo porque é uma exigência da empresa, né? Você pode expor, mas, ok, expus. Agora você vai ter que cumprir. Porque é para a empresa, né? Você não está fazendo nada errado, não está agindo, né, de nenhuma forma desonesta, mas pode ser que você não concorde, precisa fazer. Sim. Então, às vezes, eu percebo algumas situações assim. Acho que é bom a gente se abrir, pensar e filtrando algumas coisas que a gente, às vezes, tem o costume de fazer, mas que num ambiente organizacional não cabe. Não cabe, exatamente. Aí está de novo dentro dessas habilidades interpessoais, né? Sim. Que não é a técnica da faculdade. Sim. Com certeza. Você sentiu dificuldade nisso logo no início? De me pôr? Novo, né? Chegou assim. Olha, eu vou te falar aqui, até pelo meu perfil, não sei, psicológico, algumas coisas. No início eu tinha, até na carreira, assim, eu era muito mais tímido, né? Então, isso, com o tempo, eu fui perdendo. E essa questão de liderar, eu ainda não tenho liderado, assim, agora eu tenho uma pessoa trabalhando comigo como estagiária, então eu não tinha liderado, né? Mas a minha relação de impor ou de, né, tratativas era mais com o fornecedor, com terceiros, né? Então, era mais manejar mesmo ali minha parte mental, né? Acho que faz esse sentido. Mas esse negócio, essa questão que a Eza trouxe sobre liderar pelo exemplo, eu vi muito forte lá na TAC. Então, assim, às vezes nem por ser uma pessoa que eu lidero, mas ou dentro ali com outros setores, se a Isadora está na obra e me pede alguma coisa e eu consigo executar e ajudar ela, aquilo traz uma segurança que ela vai ter confiança em mim. Entendeu? Ou se eu não consigo, eu vou buscar, não sei, porque não tem problema nenhum você não saber, mas ir atrás de descobrir, não ter vergonha de falar não sei, né? Ontem mesmo uma situação, eu liguei para o Léo, estava indo para a TAC, falei assim, Léo, eu não estou conseguindo resolver isso, uma situação de um aluguel de equipamento, né? Aí ele foi lá, me ajudou, né? Então você tem que ter isso, né? Dar as respostas devidas na hora certa, e isso ajuda muito para você se impor, né? Você mostrar que você está ali para agregar. Acho que isso é importante. E é bacana isso que você falou, João, porque assim, a gente não sabe tudo. Não, nunca vai saber. A gente nunca vai saber, independente da área que a gente estiver trabalhando, independente da quantidade de especialização que você fizer na área. Então, e é muito importante a gente passar isso para um também nosso, que é a humildade de falar assim, eu não sei, mas eu vou atrás para entender como é que funciona. Né? Então, existem coisas que estão sendo incorporadas dentro do meio da engenharia que são diferentes daquilo que ele já aprendeu, por exemplo, na faculdade. Então, é muito bacana que ele entenda que ele tem pessoas em que ele pode se espelhar, em que ele pode procurar para conseguir resolver um problema de uma forma diferente daquilo que foi resolvido antes. Sim, sim. A gente tem muito essa cultura lá, né, de ajudar, assim, as pessoas não têm, você vê desde os superiores, né, que principalmente nos superiores, eles não têm esse medo de perguntar, de questionar, isso é muito legal. E saber que eu posso contar com o superior, isso é uma coisa, assim, sensacional, né? Te dá uma segurança. Te dá segurança para você desenvolver, né? Exatamente. Eu tenho uma curiosidade, né? Que vocês falam muito aí de diversas atuações, sem derrubar a câmera, por favor, Pedro. Você tem diversas atuações dentro da área de engenharia. Não é só construir casinha? Não é, porque quem é de fora, como eu, a gente é difícil enxergar isso. Mas você sabe que muitas das pessoas que entram na faculdade também elas acham que engenheiro é só para construir casa. Então fala para nós, por favor, vocês aí que têm experiências diversas, onde que esses caras atuam, não só no ramo de construção civil, mas com a formação de engenharia, como é que ele pode atuar? Acho que é muito importante, a gente tem essas dúvidas. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Então, vamos lá, com cuidado. Mas, assim, o engenheiro,
acho que ele atua tranquilamente em logística, em suprimentos, né? Na área de bancária. Eu tenho visto bastante isso daí, viu? Na área bancária. Setor de suprimentos, área bancária, logística. Se ele tiver um treinamento, algo diferente, ele trabalha em área na parte de empresas, administração, alguma coisa desse tipo, porque é uma pessoa que ele foi treinado para ter o pensamento lógico, né? Desde que ele tenha sido treinado para ter o pensamento lógico. A lógica é algo que é muito importante na vida da gente, né? E hoje em dia, a lógica te ajuda a resolver problemas. Você sabendo resolver problemas, você pode atuar em diversas áreas. E o grande mote do momento, né, que todo mundo fala, liderança, né? Então, você treinou, você tem a lógica, você consegue resolver problemas, você conhece um pouco, tem um tato com liderança, você está apto a trabalhar em qualquer área, né? Então, e dentro da importante. engenharia civil mesmo, assim, quais são as ramificações de alguém que estou com diploma de engenharia civil, fiz estágio, tenho prática, em quais áreas eu posso escolher para trabalhar, vamos dizer, quem quer ficar na construção civil? Dentro da engenharia tem muita coisa. Eu Eu posso ser projetista, né? Legal. Projetista estrutural, projetista hidráulico, projetista de fundação, né? Posso eu tenho um limite ali da parte elétrica quando eu faço um projeto total, né? Climatização, alguma coisa de climatização. Então, eu abri um leque muito grande para trabalhar com projetos, né? Posso trabalhar na gestão de obras, né? Posso trabalhar com planejamento de obras, posso trabalhar com coordenação de projetos. O que é coordenação de projetos? Eu atuo na gestão de vários projetistas para entregar um produto final, que é o projeto para executar uma obra, né? Todo o projeto, desde a arquitetura até então eu faço a gestão de todos os projetistas, né? Eu posso atuar em diversos segmentos de obra, né? Nós podemos trabalhar com pontes, com estrada, pavimentação. Tudo isso também você tem uma espécie de especialista. Tudo é engenharia. Tem vendedor com grandes obras, vendedor técnico, né? Que ele vende produtos para engenharia. Então é uma gama enorme aí de campo para se trabalhar. E isso só aumenta, não diminui, né? Não. É isso que é interessante falar, né? São ramificações que só aumentam, né? Não diminuem. Ninguém vai restringir a atuação do engenheiro. Não, e hoje a engenharia ela vem com uma pegada muito ambiental também. Então, a parte de saneamento também pode ser desenvolvida pelo engenheiro civil. Exatamente. Estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água, gestão de resíduos, e aí a gente fala principalmente do RCC, dos resíduos de construção civil, que são responsabilidade da destinação, é responsabilidade do engenheiro civil. Então, a gente também se enquadra dentro dessa área ambiental. Tem uma área que o Brasil, vamos falar, o Brasil é agro, né? No agro eu vejo muito hoje de silos, na área de silos, né? Engenheiro calculista de silos, né? Especializando nisso. Só em silos. Porque é uma armazenagem enorme, né? Então tem que ter todos os cálculos para que aquilo... Então, setor público, né? Aí, mais um que a Ana falou lá atrás. Setor público. O engenheiro também pode estar no setor de perícia. Tanto perícia, a parte criminal, porque existe engenheiro que faz a parte criminal. É mesmo? Né? Como a parte de perícia de obras também, né? Então, é muito... E você saber... Eu fiquei curioso nessa questão dos projetos aí, que são vários, né? Eles trabalham independente e alguém, como você falou, coordenando esse projeto para juntar todos eles. Todos eles. Isso em toda obra tem? Tem. Em toda Inclusive, hoje a TAC está... como é que eu posso dizer? Hoje a TAC está focando nesse setor, né? Dentro da empresa, justamente visando entregar projetos melhores para a obra. Então, uma pessoa especializada em contratar e gerir todos esses profissionais, porque hoje uma obra ele está composto ali de uns 15 projetistas, mais ou menos. É isso que eu queria saber. 15 projetistas para uma de obra. 10 a 15 projetistas para uma obra. A gente tem o arquiteto, né? Fundações, que é o engenheiro civil, estrutura, que é o engenheiro civil, o elétrico, que é o engenheiro elétrico, o hidráulico, o bombeiro, o norma de desempenho,
paisagismo, decoração. Se tiver parte metálica, um engenheiro especializado em metálica, o de ar-condicionado. Então, aí, de 10 a 15 projetistas para você fazer uma obra. E aí se você conversa com o outro, você tem que ter alguém. E você precisa de um. Não, na verdade, você precisa de um para que faça todos conversar. Entendi. Entendeu? Porque isso é um vai e volta, né? O arquiteto faz, manda para o projetista devolve, o arquiteto devolve, que manda para a fundação, que devolve. Vai ter que isso adaptar vai um aqui, círculo, porque um é interdependente do outro. Não tem jeito de um fazer sozinho sem o outro. Mas se não tem um centralizando, então fica tem difícil. um que centraliza isso. Entendeu? Entendi. Então, hoje, a gestão de um projeto, o projeto de uma obra, ele envolve em torno de 15 profissionais só em projeto, só para finalizar, só para ter o projeto da obra. Agora nós vamos começar. Agora nós Teve que vamos trabalhar começar. com esses 15 antes. E Isso. um tempo antes, né? Até O tempo base de um projeto, Certo. depois de pronto o produto definido, é em torno de 10 meses a um ano. Então, o produto que você fala, vamos lá. Vocês hoje trabalham muito com condomínios, né? A gente já falou. A maioria verticais e alguns horizontais. Vamos decidir fazer um condomínio de 5 torres, não sei que ambiente, tal. Esse é o produto. Você deve falar assim, nós vamos fazer um condomínio de 5 torres. Aí depois você vai atrás dos projetistas. Primeiro, como é que funciona? Funciona assim. Quando você vai atrás de um terreno, como é que é? Vamos dizer, a farinha do nosso pão é o terreno, né? Não tem jeito. Então, quando a gente vai atrás do terreno, tem alguém que avalia a parte de legislação daquele terreno, certo? Olha. Tem uma outra pessoa que vai avaliar que tipo de produto cabe para vender naquele terreno. Naquela área, né? Que é a parte financeira, mercadológica. Definido isso, que tipo de produto cabe ali, faz-se um estudo para saber qual é o rendimento daquele terreno. Quantos apartamentos eu consigo, quantas casas eu consigo colocar naquele terreno para ver se paga o valor do terreno. Feito isso, está definido o tipo de produto, né? Vai ser um produto para baixa renda, para média renda, para alta renda, com tantos metros quadrados, o básico do negócio, né? Casa, prédio, sobrado, né? Vamos lá, definiu esse produto. A partir daí começa uma nova fase, que aí é a parte do fino do produto. Como vai ser esse produto? Quais o tamanho dos cômodos? Qual o diferencial dele do mercado? Como vai ser os cômodos? Né? Qual o diferencial do mercado? Né? Essa fase ela é um pouco teoricamente sem prazo, porque é uma fase de criação. Então vai, volta, o arquiteto cria, né? As pessoas criticam, volta para o arquiteto, ele cria de novo, e isso vai. A partir do momento que isso estar pronto, né, aprovado, aí já entra a aprovação de órgãos competentes e tal, aí vai para a parte da execução dos outros projetos, que é o que demora um ano aí para fazer. Então, antes da obra tem coisa. O arquiteto ele está envolvido também, geralmente, com a incorporadora, com a empresa de construção, ou é externo? No nosso caso é externo. Tá. Tem empresas que trabalham com ele envolvido ali dentro, desenvolvendo toda hora. Mas no nosso caso, todos os projetistas são externos. Tá. Todos os projetistas? Todos. Aí fica só a centralização com vocês? Só a centralização, só a pessoa de coordenação que fica com a gente. Interessante. Então, teve todo esse prazo que não é determinado, mas que pela experiência de vocês dura aí quanto tempo? Antes de chegar no assim, da hora que você define um terreno até você lançar, uma média de 2 anos. 2 anos. Aí começam os projetos. Não, 2 anos já para começar a obra. Então é um ano para você definir, 1 ano para fazer o projeto e começar a obra. E geralmente a obra dura quanto tempo? Obras que são, eu esqueci o nome agora, mas que são financiadas por banco, que quando você financia principalmente pela Caixa, ou Casa Verde e Amarela, você fixa o preço. Não tem correção. Tá. Então esse tipo de obra é 24 meses. Porque se você demora demais, muda muito o preço, você não consegue. Deficitário. As outras obras, como ela tem a correção, e aí você precisa pensar na parte de pagamento, essas coisas, elas são de 36 meses a 40. Mas vamos dizer assim, quanto tempo o engenheiro tem para fazer uma obra? Em média, 24 meses.
Prazo normal é 2 anos. Para ele, 2 anos tem que entregar. ele entrar no terreno bruto e entregar a obra para o cliente pronto. Isso nós estamos falando de quantas unidades? Mais ou menos de 190 unidades? 200, 190, unidades. depende do empreendimento. Puxa vida. Ana, o que você tem para perguntar disso daí? Porque aí já entrou mais uma parte. A minha parte foi mais mercadológica, entender como é que funciona o negócio. Qual que é a obra mais difícil? Aí, isso é legal. É isso aí. Ou vocês enfrentaram maior dificuldade? Porque a gente sabe que pode ter dificuldade em termos técnicos e em Isso. termos de lidar com o pessoal, por exemplo. Encontrar pessoas capacitadas. Encontrar talvez. pessoas capacitadas. Acho que a pandemia foi um período, né? Porque na pandemia. Foi difícil. Qual foi da sua dúvida? Porque a gente também tem o problema do aumento do preço das coisas. Cada obra tem sua particularidade, né? Nós estamos entregando 2 obras agora, que não era praxe nosso estourar orçamento, e estamos entregando 2 agora com orçamento estourado devido aos aumentos, aos grandes aumentos de preço que teve. Então, se há uma dificuldade, essa não teve jeito, né? Com os preços aumentando do jeito que foram, essas 2 obras nós entregamos fora do orçamento. Mas eu, particularmente, já tive obras que eu tive grandes problemas com chuvas, né? Isso é muito difícil. A chuva, ela judia do engenheiro muito, né? Por mais que você tente pensar em todas as coisas para que a chuva não te atrapalhe, ela te atrapalha, ela te prejudica, ela pode causar acidentes, ela pode, né? E é uma coisa que não tem como você fugir, porque você falou 2 anos, e em vários momentos vai ter chuva, Vai né? ter Não tem chuva. como, eu vou trabalhar só fora da chuva. E principalmente quando a gente trabalha com terra, a chuva Vocês viram, aconteceu um fato em Marília um tempo atrás, né? A chuva, ela é difícil para o engenheiro, né? O engenheiro nunca consegue prever o que ela pode causar. Olha. Né? Isso é muito complicado. E não tem como Não controlar. é que não consegue prever, ele consegue, mas é difícil. É difícil controlar. É difícil controlar. Controlar. Porque, assim, às vezes você faz uma projeção para uma chuva de X milímetro durante o dia, e ela vem X milímetro em 10 minutos. E aí? Né? Você não... E o desafio também, por exemplo, a pandemia a gente falou de desafio financeiro, né? Mas também tem desafio de logística, né? Tipo, chuva mais... Sim. A pandemia também, assim, até mão de obra, de achar... Dificultou, encontrar, ou muita falta gente. material, né? Mais Material não tinha como entregar, né? Logística de obra é um negócio que é desafiador, né? Desafiador. Você tá com as pessoas prontas ali para executar e não tem o material. E aí, como é que faz? Material. Ou quando você tem muito material, você faz a entrega no momento errado, você faz um estoque alto, né? Uma coisa que a gente está sempre vendo o que vale a pena ou não, né? Dinheiro parado, algumas coisas nesse sentido. E obra tem que estar organizado, né? Uma coisa que a gente bate muito. Então. Você não sabe se você acompanha o ritmo da mão de obra ou se você acompanha o preço Tem que ser uma dança ali, né? Uma análise. Agora estoca, agora não, agora espera. É bem difícil, né? E um desafio técnico, assim, a Isadora aqui. Aí, qual que foi, assim, que você encontrou, né? Nessa linha da pergunta da Ana, falar assim, nossa, isso eu não imaginei que ia acontecer, agora como é que eu me viro com isso aqui? O que aconteceu? Eu acho que eu peguei a mudança de mestre, né? Então, de tirar, da gente acabar optando por não trabalhar com mestre de obra. E aí a gente teve uma implementação de sistema, que a gente trabalha com um sistema de verificação dos serviços online, né? As pessoas não estão acostumadas a ser verificadas daquela forma, né? Então, quando você está falando, a gente teve essa mudança de cultura, né? Inclusive com a mão de obra. Então, acho que a parte mais difícil foi o casar isso daí. Então, a gente chegar num ajuste das duas partes, né? A gente teve muito conflito no começo, então a gente está falando de tudo ser conferido 100%, enquanto você não fazia isso, né? Então, era por amostragem, muita coisa não era pega, muita coisa, né? Então, assim, quando a gente teve esse processo de implementação de sistema, foi muito confuso e muito conflito, né? Então, o tempo todo se ajustava aqui. A gente vai fazer assim? Vamos, tá combinado? Tá. Ia para campo? Não, isso daqui não funciona. Volta. Você tá enlouquecendo, meu funcionário não produz, eu não vou ganhar dinheiro. Então, isso pra gente, eu acho que foi a parte mais difícil, né? Problema de obra a gente tem, né? Eu já estava falando sobre entregar projetos, né?
Porque em fase de projeto a gente conserta muita coisa que depois que foi feito errado na obra é muito difícil de você consertar, e aí é custo, é tudo isso, né? Então, essa questão de implementação de sistemas, de mudança de cultura que a gente teve dentro da empresa, foi, acho que, a parte mais complicada Difícil. Durante a obra. O restante a gente se vira, né? A gente dá um jeito, a gente vai atrás de uma solução, mas esse conflito, porque às vezes você até perde um parceiro, né, que você tinha por um ajuste ali que ficou faltando. Então, isso foi bem desafiador para nós. Então, você falou uma coisa interessante, que hoje a verificação é 100%. 100%. Hoje a gente trabalha num sistema implementando assim todas as partes. A gente parte do planejamento, então existe um acompanhamento de serviço. Assim que a pessoa vai fazer o serviço, ela starta esse serviço, né? Então ela enfia uma informação que começou, é aberta a ficha dessa verificação. Aplicativo celular? Aplicativo, isso. Então ela, assim que ela encerrar o serviço, ela finaliza, e a pessoa, o conferente, o responsável pela conferência, já vai verificar esse serviço. Então já apareceu para ele que ele pode ir lá conferir. Ó, terminou, tá, vai lá conferir. E isso hoje é uma meta do engenheiro. Se ele não conferir, vai aparecer lá que ele não bateu a meta dele. Ele também tem que isso, tá associado às clicar nossas lá, metas. conferir. E o engenheiro tem uma porcentagem de conferência em relação a todos os serviços. Todos os serviços na obra é conferido por alguém. E o engenheiro tem que reconferir uma porcentagem. Poxa. Às vezes o estagiário, né? Às vezes o estagiário, o assistente técnico. Então, com isso, vocês conseguem, por exemplo, ter um controle da qualidade. Então, Sim. Vocês têm algum sisteminha que trabalha com isso? Sim. A gente tem alguns, né, que já vem para controle de qualidade, para gestão de qualidade de obra. A gente tem um parceiro nosso que nós adquirimos o sistema, tanto o sistema de planejamento, que é interligado com o sistema de qualidade. Então, a gente faz o planejamento. O planejamento ele é feito assim, cada servicinho é ali vamos dizer assim, uma bolinha, né? Então, cada servicinho é uma bolinha. Cada bolinha daquela tem uma ficha de verificação incluída nela. Não existe nenhuma bolinha que não tenha uma ficha de verificação. Não existe nenhum serviço que não tenha uma ficha de verificação. A partir do momento que o empreiteiro abre aquele serviço, a pessoa responsável, seja o estagiário, por isso que a gente fala que o estagiário vai ter responsabilidade, né? O estagiário, o assistente técnico, recebe no celular que aquele serviço foi aberto e já recebe a ficha de serviço com cada item que ele tem que conferir daquele serviço. Na finalização e com os limites máximos que ele pode aceitar. Então, se é um esquadro, quantos milímetros pode estar fora do esquadro? Se é um prumo, quantos milímetros pode estar fora de prumo? Porque não existe subjetividade, né? Sim. A subjetividade é direito só do engenheiro, não dos estagiários ou do assistente técnico. E quem fez toda essa inserção desses dados do que precisa ser feito cada etapa foi o engenheiro? Foi nosso, ATAC. Então, foi ATAC. É o engenheiro responsável. É o conjunto de todos da ATAC. Tá? Porque isso já chega hoje, com todo o trabalho que nós fizemos, né, que os nossos engenheiros fizeram até hoje e tal, praticamente nós temos o sistema pronto. Entendi. Então, para quem vem a partir de hoje, já está só ajuste. Parametrizado, Legal. Só ajuste. Entendi. Para organizar mesmo as obras, né? Todas as obras saírem corretas. E para também, uma coisa que a gente sempre tinha dificuldade era assim, ocorreu um erro numa obra, né? Teve uma solução para aquele erro. Não tinha um processo para que não acontecesse de novo. Estava focado numa pessoa. E hoje a gente faz as reuniões, levanta, aconteceu isso, porque a gente tomou essa atitude. Insere na verificação que isso tem que ser feito. Como você vai fazer? Retenção de conhecimento. Isso. Né? Não deixar o conhecimento Gerenciamento. Prevenir. Gerenciamento de conhecimento. não deixar o conhecimento retido. Isso, exatamente. Eu tive um professor que falou isso para mim em 2006, uma pós-graduação que eu fiz. Ele era especialista nessa área de gerência de conhecimento. E ele fazia isso nas multinacionais do Brasil, era o único cara que fazia. Justamente por conta disso que você falou agora, João. Teve a resolução, e daí? Morreu nele. Tá com ele. Se esse cara dá um piriri nele, ninguém sabe como resolver. Então, realmente, você consegue compartilhar com os demais. E agora a gente quer incluir isso no pagamento. A nossa meta é finalizar essa verificação no pagamento do empreiteiro. Então, automatizar. Abrir o serviço, abre a verificação.
certo? O empreiteiro só vai receber a hora que aquela verificação for fechada de forma correta e enviada para a medição dele automática, entendeu? Para quê? Para realmente bloquear serviços que não foram bem Aí bem você feitos, pagou e não foi bem feito. não foi bem feito, entendeu? Aí você vai ter que refazer de novo. E vai ter o nome de quem fez a conferência, entendeu? A responsabilização de quem fez, né? Não é a crucificação, mas cada um vai entender que é responsável por aquilo ali. E é necessário. Senão você não consegue, né? Aquela coisa, cachorro tem muito dono, morre de fome. Morre de fome. Então você tem que ter um ali responsável por aquilo. Então mas é verdade isso. Essa mudança ocorreu justamente por causa da saída dos mestres de obra, pela dificuldade de você encontrar. E quando você tinha o mestre de obra era essa pessoa. Tudo ele retinha o conhecimento. Se ele saía, aí, hoje tá não. vendo? Hoje o conhecimento fica dissipado a todos. E nisso vocês estão falando de automatizações, informatização, né? Sistematização, processos, tudo dentro da engenharia, né? Em que o engenheiro vai ter que saber lidar com tudo isso. E com tudo isso, eu consigo transformar indicadores para as metas deles. Outro termo muito utilizado hoje em dia, indicadores. Eu consigo deixar para eles, ao invés de eu ficar lutando todo dia em pequenas coisas, eu vou ali uma vez por mês, cadê tuas metas, teus indicadores, como é que você está, entendeu? Eu consigo estar mais de longe acompanhando. Você não precisa estar lá na obra e vendo eles, entendeu? Aí você vai e ver eles o que são é responsabilizados pelas metas deles. E você vai ver o específico, né? Poxa, isso daqui, o que está acontecendo? Vamos lá ver junto? Você consegue ter um olhar mais direcionado do que ficar rodando, vendo tudo. E isso facilita a questão da liderança, né? Porque você deixa de cobrar aleatoriamente. Isso. Todo mundo vai saber o que eu vou cobrar e por que ele vai ser cobrado, né? Aquele indicador apontou, então é ali que está. É a mesma coisa. Eu sei o que o meu diretor vai cobrar de mim, ou o que o meu gestor vai cobrar de mim. Isso facilita a vida de quem está ali, né? Isso é que tudo é uma negociação, né? É uma negociação. E quando você negocia sem argumento, vira uma briga. Então, isso aí. Você tem que negociar com argumento, né? Com alguma... não, mas eu fiz isso. Não. Como você está falando que fez isso? O negócio tá lá, né? Tá bom. Como a gente diz, né? A melhor negociação é aquela quando você estabelece um pequeno contrato entre você e a outra pessoa, né? Está estabelecido, ali está resolvido. Você sabe o que você espera dela e ela sabe o que ela espera de você e pronto, acabou, né? Você acha que a inteligência artificial, e aí é uma questão muito atual, né? Entrará nesses sistemas de engenharia? Nós já utilizamos. Já. Não, então, no planejamento, eu sou engenheiro, tô falando que eu tô aqui. No nosso planejamento... Eu sou como um leigo que está perguntando para vocês aí. No nosso planejamento de obra, eu abro e fecho o serviço, né? Então tá lá planejado, eu abro e fecho o serviço. Quando eu adianto, a minha inteligência artificial do programa adianta a obra. Quando eu atraso, a inteligência artificial do programa posterga a obra. E para a próxima ele já considera aquela métrica do que você terminou. Você falou que era 36, mas você conseguiu em 30. Agora a próxima eu quero em 30. Não quero mais 36. Então, isso já é utilizado no nosso cronograma já. Que legal. E até para essas distribuições de atividades, em que momento que ela entra, em que momento que entra... Não, ainda não. Então, é aí que eu estou imaginando já. O negócio vai começar a entender ainda não, mas no futuro vai ser sim. No futuro vai ter isso. Não tem como fugir, né? Isso dá para ser feito com a industrialização. Tá. Não hoje, que hoje nós somos alfaiate. Né? Tá. É tudo sobre medida. Quando é tudo sobre medida, é muito difícil você não tem ainda uma indústria têxtil da China, né? Você está ainda no alfaiate. Quando você industrializa, vira um ciclo, né? Linha de produção. Uma linha de produção, aí a inteligência artificial resolve. E como que você vai se lidar com essa linha de produção? Então, eu estou entrando nesse... Isso é um ponto importante dos suprimentos com obra, que é, por exemplo, nesse nosso sistema de cronograma, eu já poder ver antes, né, em que momento que aquele material tem que estar dando a obra, para eu poder me programar e já trabalhar naquilo para colocar, de fato, no momento ideal, né, o produto, por exemplo. E na indústria o pessoal chama isso daí de PCP, né? PCP, Planejamento e Controle da Produção. Você tem que ter esse cronograma para poder antecipar os suprimentos e na hora que for entrar na linha de produção, aquilo lá tem que estar mais ou menos isso que você também coordena. Isso.
nesse sentido de... É aí que eu entro, nesse ponto, é onde que eu tenho que colocar ou não material na obra, né? Vai atrasar? E se ele pode desembolsar ou não. Então ele tem que ver. Ele tem que ver ele tem que ver se o canteiro pode receber, se a obra está preparada para usar e se ele pode desembolsar naquele momento ou não. Tem o fluxo de caixa, né? Olha, agora como é que está o fluxo? A gente pode gastar esse dinheiro agora, segura, né? Qual que é melhor? A obra consegue fazendo outra coisa enquanto eu coto isso aqui, né? Ou é urgente. Ou uma oportunidade, por exemplo, agora o aço está bom para ser comprado. Pô, será que a gente consegue comprar, estocar, né? Ou vai subir, né? A gente tenta ter alguma informação. Ó, vale a pena pagar o juro em troca da subida do aço, né? Isso, na pandemia, principalmente, a gente fez bastante disso. Desse estudo. Putz, vamos estocar? Vamos estocar. Não, agora segura, né? E eu imagino que a Isadora briga com você nessa hora aí. Porque ela está imaginando um cronograma lá e que você não vai oferecer para ela o suprimento necessário. Exatamente. Nessa hora, assim, a gente tem que entrar num consenso, né? O que é melhor. O final, na verdade, é o melhor para a empresa, né? Para a empresa e para a obra. Melhor para o cliente. A gente vem de cima para baixo. Para o cliente, para a empresa e para a obra, né? Até chegar ali. E é difícil essa negociação? Então, é isso que eu ia falar aqui. Eu não tô lá. Eu ligo pro João e falo, você não fez? Não, mas não tinha jeito. Então tá bom. É assim. Manda, vai lá. É uma briga saudável. Imagina. Normal. O que mais, Ana? O que mais, Chico? Não, eu não sei. Eu não sou engenheiro. Eu tô aqui falar de a parte técnica aqui? Acho que não, né? Não precisa. A gente aí eu vou ficar boiando. É para ser atrativo, né? Então, tá vendo? Entendeu. Engenharia atrativa. É verdade. Eu acho muito atrativo. Eu acho assim, para alguém que não sabe o que é engenharia, procure saber. Porque engenharia envolve muita coisa. Na verdade, toda evolução passa pela engenharia, independente de qual tipo de engenharia que a gente está falando. E a construção civil, ela vem nesse rol. Hoje, por exemplo, vocês trabalham com alvenaria estrutural. Nós trabalhamos com as duas. Com as duas. A convencional e a reticulada, que a gente chama, e a estrutural. Qual que é a diferença concreto, delas? né? Nós estamos trabalhando as casas com cerâmica, estrutural cerâmica, o prédio com estrutural de concreto, e nós já tivemos e vamos ter prédio convencional, né, com pilares e vigas. Então traduz para nós isso aí. Aquelas placonas. Não, Como é que é isso aí? A reticulada é o convencional que todo mundo conhece aí. Viga, pilar, depois da viga e o pilar pronto, você vai lá e enche ali de bloco. Só que o bloco não tem função estrutural. Entendi. Né? Ele é só uma função de preenchimento. E a viga e o pilar é aquela de concreto armado. Sim. Você põe aço dentro, beleza, joga concreto. Isso. A alvenaria estrutural, ela é aonde quem estrutura o prédio é o próprio bloco. Né? Ele pode ser cerâmico, como ele pode ser de concreto. Mas não tem pilares e viga. Entendi. É a própria alvenaria que se autossuporta. É como se você montasse um quadradinho. Um leguinho ali, É como se fosse um Lego. Você não pode derrubar uma parede depois. Não. Entendi, você não pode mexer nelas porque não é. Elas estão segurando a estrutura. E no pilar, ele vai me cortar. Agora que eu estou entendendo engenharia. Agora que eu estou vendo o negócio funcionar aqui. Eu te cortei logo no pilar, vai cair o prédio. Então, essa diferença aí é muito legal para falar para nós, porque nós passamos, né? As construções estão aí, a gente passa, às vezes compra e fala, não, é alvenaria estrutural. Você não sabe, né? Então, é muito legal que a gente tenha esse conhecimento para entender essas técnicas de construção. E qual é a vantagem de uma e a vantagem da outra? Como é que você escolhe isso? A vantagem é principalmente prazo, né? E entra a questão de um pouco de custo, né? Então, é claro que a alvenaria estrutural é muito mais rápida do que a convencional. Né? Essa é a principal vantagem. Você vai montar mais rápido. Muito mais rápido do que a convencional. A convencional te dá uma liberdade um pouco maior em relação ao projeto arquitetônico. Né? Mais customizado. Mas não que a estrutural não te dê. Né? Mas as duas têm grande aceitação, é tranquila, não tem problemas nenhum. Né? Mas a vantagem é só construtivamente. Uma é mais rápida,
mais Esse material barato. também até certa altura de prédio é mais econômico. A economia vem de algumas situações, Tá. né? A alvenaria estrutural ela é econômica, ela vale a pena para prédios que saem do chão, né? Como horizontal. Sem subsolo. subsolo, sem Ah. essas coisas. Quando você trabalha com esse tipo de situação, a vantagem competitiva dela começa a E diminuir. não muito alto, né? Mas Hoje já temos prédio no Brasil, acho que de uns 22 mais andares. que é econômico. Depende da região que você está. Olha. Porque o bloco, que nem nós, Marília é uma situação onde a região não ajuda em relação ao material bloco. Então, às vezes, eu tenho que trazer de fora, o frete é muito caro e encarece. Né? Agora, em São Paulo eu tenho uma capacidade de fornecimento absurda. Então, eu posso ter essa vantagem competitiva por ter ali um grande número de fornecedores de bloco. Né? Então, essa é a questão. E tem essa limitação também que você falou de altura. Mas Não é um impeditivo. não é um impeditivo. Brasil já tem. Não vale a pena. Brasil já tem uns 22 andares, mas o valer a É que pena. economicamente, acho que eu não sou engenheiro estrutural, mas eu acho que tem um limite por conta da estrutura em si. Você começa a ficar antieconômico. Depende do vento da região, Tá. tem essas coisas. Por exemplo, nós já fomos em algumas regiões estudar que até 7, 8 andares estava se tornando viável, Acima Tá. disso, não. mas que isso já se tornava um pouco menos atrativo financeiramente. Mas tem regiões que 14 andares também é atrativo Vai o que o financeiramente. Léo falou, logística, né? O que você tem perto ali? Ou o que é mais fácil? O que tem? Isso é importante. Isso é importante. Marília, nós não temos, blocos de alta resistência. Né? Até temos, mas o custo não é viável. Né? Então, você acaba não valendo a pena. Outros tipos de custo que seria de chegar até aqui. Outra vantagem, a alvenaria estrutural, ela te possibilitava uma melhor qualidade no revestimento de gesso liso. Né? Só que o gesso liso hoje já está assim, perdendo a vantagem competitiva devido ao frete. Como o frete subiu demais e o gesso vem, não é da Bahia, Pernambuco. Então ele está chegando aqui em Marília muito caro. Então o gesso hoje talvez financeiramente já não. E aí você faz o quê? O reboco comum. Reboco não. Reboco comum. Falar de fundação agora? Nossa senhora, aí vocês falam sozinhos. A gente fala sozinho? Ah. Não é bacana, porque assim, a gente fala de edifícios e a gente pega exemplos históricos de edifícios que deram errado. Aí. E aí a gente pensa, vou pegar o caso clássico de Santos, né, em que a fundação foi feita de forma inadequada na grande maioria. Pelo menos na época foi feita de forma adequada e com a torto. Exatamente. Com a expansão, a gente acabou tendo um excesso de tensão no solo, né, excesso de força no solo e, consequentemente, a deformação do solo. Solos de Marília, por exemplo, é um solo bom para construir. É um solo resistente, mas colapsível. Colapsível. Ele não pode ver água. Exatamente. A gente, Então, na verdade, fundações superficiais não é muito boa em Marília. Ele é tipo uma esponja, né? Ele absorve e ele colapsa, ele perde a resistência. Então, ele é de boa resistência. Quando ele enxerga, vê água, ele perde a resistência. Exato. Então, por isso que Marília, a grande maioria das fundações é profunda, né? Hoje vocês estão trabalhando o quê? Com estaca? Hoje, com alguns prédios com estacas cavadas, que é aquela estaca comum, outros com estaca hélice, que é a estaca com concreto injetado, né? Já trabalharam alguma com tubulão? Já trabalhamos com tubulão. Hoje em dia, até janeiro, o tubulão pelo menos estava mais viável, vamos dizer, né? De janeiro para cá mudou a norma e, por segurança do trabalho, os tubulões, as dimensões menores tiveram que aumentar e eles têm que ser encamisados. O preço do aço acabou se tornando um pouco, assim, no último estudo que nós fizemos, inviabilizando o tubulão, justamente pela camisa, né? Os nossos primeiros prédios, todos eles foram tubulão. As regras da segurança do trabalho ainda eram mais acessíveis, né? Encamisar, eu vi que você ficou encamisar, é colocar um Revestimento um revestimento de aço porque o tubulão hoje é mecanizado. Onde você fura, o fuste, que a gente chama de fuste, onde você fura, a base não tem como mecanizar. Então você fura, entra uma pessoa lá dentro, cava a base.
Depois, você põe a ferragem dele. Antes da concretagem, tem que entrar uma pessoa lá dentro para tirar a terra que caiu. Nossa. O risco é muito grande. Imagina a pessoa Nossa, se machucar no ferro e tal. Então, uma das coisas que a gente está evitando é por causa de custo, mas também por causa dessa insegurança, né? Não acontece acidentes, é difícil você ouvir falar, mas É um risco. é um risco. E esses outros modelos, eles são só equipamento. Só equipamento. São só A estaca hélice é uma das mais seguras que tem, porque ela fura e o trado fica lá dentro, né? E a hora que ele começa a sair, ela já começa a injetar concreto. Então, assim, Vai subindo e já vai enchendo. a hora que ele saiu, aquele buraco já está Preenchido. fechado, preenchido. Tem outros problemas ali de custo, de concreto, de qualidade de concreto, essas coisas, mas a parte de segurança do trabalho ali é muito maior, entendeu? E de risco também. Imagina você furar uma estaca, você não consegue concretar, chove. Nesse caso, você faz debaeixo de chuva. Porque já vem subindo, Já vai vem enchendo. subindo e concretando. Aí você põe o ferro depois. Puxa vida, que legal. Existem formas de se fazer diferenciadas. Isso é muito bacana. É um concreto diferente, É né? um concreto diferente. É um concreto diferente, bem fluido, e bem fluido e bem argamassado para que a ferragem consiga Consiga descer. entrar dentro dele. O cimento lubrifica o concreto pro aço descer. Descer. Olha, estamos tendo aulas de engenharia. Eu tô dormindo já, né? Não. Não, eu tô entendendo, então acho que todo mundo tá entendendo, mano. Não, é muito legal. É muito bacana quando você começa a entender o processo de como é feito. Né? E você trazer, por exemplo, dentro de uma disciplina de engenharia, independente de qual seja ela, como é feito na prática, isso é muito legal. Legal. Porque a teoria é chata. A teoria é chata. Se a teoria não for aplicada, ela é chata. E na engenharia, toda teoria ela é. Sim. Em algum momento você vai utilizar aqueles recursos. E ela é muito importante. A gente fala para as pessoas que vão trabalhar com a gente. Não existe essa história de que o que você aprende na faculdade você não aplica aqui. Não. Tudo usa. Você aprende na faculdade e vai ser um diferencial se você entender como aplica. Uhum. Se você entender como aplica aquilo que você aprendeu, você vai se dar muito melhor lá no campo do que aqueles que não entendem como aplica. Então, se você... que nem a gente aprende resistência dos materiais, né? O gráfico do momento. Né? É o gráfico da cortante. Né? Para que eu vou usar isso? É o que eu falo para muita gente lá, né, Isa? Quando a gente olha uma estrutura e consegue enxergar o gráfico na estrutura, você consegue visualizar se a ferragem que está pondo ali está certa ou está errada. Né? Porque se você olhou e enxergou o gráfico, você sabe onde tem que ter mais ferro, onde tem que ter menos ferro. Então, trazer a bagagem da faculdade para o campo em engenharia é muito importante. Nós estamos aqui numa realidade, né? Estado de São Paulo, né? Aí eu acho que é uma coisa interessante. Vocês numa incorporadora, né? Com toda essa estrutura tecnológica, sistema, tudo mais, tal. Essa é a realidade do Brasil? Ou nós temos, de acordo com regiões, de acordo com lugares, de acordo com construtoras, incorporadoras, realidades bem distintas das suas? Ou isso é uma tendência que realmente todo tipo de incorporadora e consultora estão seguindo por essa linha? Ou nós temos ainda disparidades muito grandes de acordo com regiões? O que vocês têm de conhecimento sobre isso? Porque a gente tem que fazer esse contexto, né? Nós estamos no estado de São Paulo, nós estamos no estado desenvolvido, nós estamos com uma incorporadora que tem um potencial de mercado interessante, que faz condomínios. Como é que funciona essas outras realidades? Ainda existem ou todos estão caminhando para essa linha? Eu imagino que também seja perfil de negócio, né? Tá. Talvez até em São Paulo você pode encontrar alguma empresa que tem outro perfil, que ainda tem um mestre de obra, prefere trabalhar, né? É claro, eu acho que quando você muda para um estado que tem menos recursos, Sim. né? Não recurso, porque hoje é muito difundido, tecnologia tem em todo lugar, né? Mas eu acho que perfil de empresa, acredito. Né? Eu acho que a engenharia em si, ela é difundida no Brasil inteiro, aonde existe o engenheiro, né? Agora, nós sabemos que a grande, não sei, uma porcentagem de obras no Brasil não passou nem perto de um engenheiro, né? Então, aí sim há uma diferença muito grande. Obras menores, assim. Não é só obras, às vezes tem obras até maiores que não passou nem perto de um engenheiro.
malemar da assinatura dele, né? Isso que é o Então, perfil, Ou né? só de uma assinatura. Ou só de uma assinatura, E nem né? um olhar. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de engenharia, tem o engenheiro, eu acho que a tecnologia está difundida no Brasil inteiro, sim. Tá? Claro, a TAC toca de uma forma, a empresa lá em São Paulo de outra, essas variações tem, mas tecnologicamente é difundido. Tá. Né? A forma de trabalho Todos é têm difundida. esse recurso. Esse recurso. Legal, isso é importante saber. Porque nós, por exemplo, temos alunos no Brasil inteiro, né? Então, você fala assim, mas eles estão falando de um contexto lá. Não, você tem isso, mas eu acho que isso que o Leonardo falou é muito importante, né? Você está com um engenheiro envolvido, né? Se estiver com um engenheiro envolvido, ele terá esses recursos. Se você não estiver com um engenheiro envolvido, vai ficar à mercê de outras. Acho que fase também, o importante é a fase que você está na empresa. A TAC passou hoje, está numa fase de empresa, mas já foi você está começando uma construtora. Às vezes você vai começar com todos esses recursos. Exatamente. Ou você depende, né? Então acho que depende mais desse ponto. E esses recursos implicam em qualidade, né? Pelo menos eu de fora enxergo isso. Com certeza. E a equalização da qualidade. Não vai ter uma obra muito distinta da outra, né? Que é o mais difícil nas empresas. Né? E aí você consegue ter Aí pensando de novo em mercado, né? Fala assim, isso daqui nós construímos. Se você for lá, você conhecer, você vai saber que esse padrão você terá na nova. Na nova obra. Isso é muito importante, Sim. né? Porque se você fizer uma coisa distinta da outra, você não sabe o que você vai comprar. Aí falando já de mercado. E isso, para quem quer crescer, é muito importante, né? Conseguir equalizar a qualidade, padronizar a qualidade para crescer é muito importante. Senão eu vou fazer uma obra aqui em Marília de um jeito, em outra cidade de outro, em outra... E aí eu vou começando a guardar passivo para a empresa e no futuro a empresa não aguenta. Né? Então, o seu maior divulgador são as obras que você já São fez. as obras, com certeza. O que mais, Ana? Da minha parte, eu estou satisfeito. Não sei se eles querem falar mais alguma coisa, que a gente fica perguntando às vezes. Não, a gente fica quieto. Se eles quiserem falar mais alguma coisa aí, que seria uma dica, assim, olhar, né? Eu acho que para quem está começando agora, porque a gente sabe que o estagiário, ele chega muito inseguro no estágio. Sim. Porque assim, a gente sabe que a gente ainda não tem experiência. Mesmo que muitos já trabalhem na área, ainda trabalham em funções que não são de engenharia. Qual seria a dica para o estagiário que está entrando hoje ou para o recém-formado que está entrando hoje na empresa? Para ele começar e ele conseguir se desenvolver. Agora você entrou na engenharia. Agora você é engenheiro, porque dá medo. Acho que esse é o primeiro ponto. Viu? Entender que ele é engenheiro. Dá medo. Então. Quando você pega o CREA, porque não é só eu pagar o CREA. Você pega o CREA e fala, agora eu tenho uma responsabilidade em cima Não, mas daquilo. ele já tinha. Não é na hora que você pega o CREA, você não vira engenheiro ali. Ele só paga, né? Não, mas vai falar assim, na hora que você... que eles vão entrar e ver esse vídeo aí. Mas Você vai ficar com na hora você. que você pega o... Te corta, essa parte te corta. Não vai acontecer uma mágica. Puta, virei engenheiro agora. Exato. Antes você já é engenheiro. E eles têm segurança. Eu penso isso principalmente pelo contato que a gente tem com os alunos formados. Eles falam, eu não tenho segurança. E isso é normal. Né? Mas como que ele pode adquirir essa experiência, essa segurança? O estágio. Medicina. Né? Quando o médico vai... ele fez 2 anos de estágio, no mínimo, não é isso? Ele estuda 5, 2 de residência, né? E no estudo dele, ele já está... Durante os 5 anos que ele faz, os 6, ele já está na prática, né? Então, engenheiro é a mesma coisa. É estágio. É fazer estágio. Quanto antes. O quanto antes. Curiosidade. Assim, a gente entende, que é o que você falou no início, hoje as pessoas trabalham, estudam à noite, precisam do trabalho, né? Mas é aquela história, quem não estagiar, quem não vivenciar a prática, infelizmente... Mas nós temos estágio remunerado que consegue ajudar a pessoa sim. a se manter durante esse período e tudo mais. Mas é como os estágios da TAC são remunerados. Eu conheci 2 pessoas lá que eu convertei estagiários que entraram na empresa e falaram, olha, eu me preparei, juntei um dinheiro, assim, mesmo sendo remunerado, eu fiz minha reserva porque ele pensou a longo prazo. Para poder me dedicar a isso. Ele sabia, ele viu que dali, ele foi esperto nesse sentido. Pô, eu vou perder um pouco agora, mas eu vou ganhar lá na frente, né? E assim, quem não estagia, quando se forma, vai ter dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Sim.
Porque é aquela velha história. Eu me formei, tenho que ter um salário. Tenho que ter um salário, mas cadê meu conhecimento? Minha experiência, minha Minha vivência. experiência, vivência, né? Então, o estágio é a porta de entrada Aí, a grande dica para você que está cursando engenharia. Comece o estágio assim que puder, né? Se envolva na área e, pelo que a gente está vendo, é uma área propícia a aderir bastante recursos de estagiários, né? Sim. Porque é a forma Sempre que... expansão. Sempre Sempre expansão. expansão. Feito, gente? Feito. Foi bom o papo? Sim. Eu acho que foi. Né? Foi Eu sou ótimo, suspeito para falar. Foi ótimo. Foi ótimo. Extremamente produtivo. Então tá bom. Então Obrigado. agradecemos vocês aqui pela presença. Esperamos que podemos ter mais. Nós vamos lá, nós prometemos, hein? Verdade. Nós vamos lá filmar, nós vamos lá acompanhar a obra. Eu quero ir junto, inclusive. Eu não sou engenheiro, mas eu quero ir ver. Ó, vai ter que trocar o sapato. Tem que trocar os Não, eu vou com um traje adequado. Mas aí nós vamos lá e nós vamos filmar porque nós queremos oferecer também essas vivências práticas aos alunos aí, mostrar como é que a coisa está acontecendo lá no campo da obra. Certo? Certo. Combinado? Sejam bem-vindos. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Nos vemos no próximo UcaCast. Valeu aí pela audiência de vocês. A Laura me pediu uma coisa, que é para vocês ativarem o sininho, para você clicar no botão de inscreva-se. Eu falei que não ia falar essas coisas aqui, mas eu fui coagido a isso. Então, por favor, adicionem aí o UcaCast, né? Dá um inscreva-se, ativa o sininho lá pra gente... Cada pouquinho aparece um novo episódio e sempre são muito interessantes. Beleza? Um abraço. Até mais.